Olá, meus queridos, que a paz do Senhor Jesus esteja fluindo em vossos corações. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o chamado do profeta Jonas. Você já deve ter ouvido muitas mensagens a respeito do ministério do profeta Jonas, a respeito da história de tudo como ocorreu na vida do profeta Jonas. Hoje nós vamos nos focar apenas no chamado desse profeta. Como foi o chamado do profeta Jonas? A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a ele. Jonas era um profeta. Deus conhecia Jonas e Jonas conhecia Deus. Havia intimidade entre eles. Havia diálogo, conversa. Jonas não se fez profeta. Deus o fez profeta. Ninguém fez Jonas profeta. Foi Deus que levantou Jonas como profeta. E por isso a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio a Jonas. Deus não mandou um anjo falar com Jonas. Deus não levantou um outro profeta para falar com Jonas. Foi o próprio Deus que falou. Jonas conhecia a voz de Deus e ele ouviu o próprio Deus falando com ele. E a palavra de Deus para Jonas foi: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Perceba que Deus não perguntou se Jonas sabia pregar. Deus não perguntou se Jonas queria ir. Deus não perguntou se Jonas estava disponível. Uma vez que Jonas era profeta, então ele deveria estar preparado para pregar, disponível para ir e deveria atender a todo o chamado de Deus para ele. Independente do tempo, independente do momento, das circunstâncias, ele deveria estar pronto a qualquer momento, pois onde quer que o Senhor lhe enviasse, ele deveria ir. É interessante que o chamado de Deus para Jonas foi direto. A palavra do Senhor foi esta: levante-se e vá à grande cidade de Nínive. Deus diz o lugar onde Jonas deveria pregar. Deus mostra para Jonas onde é a missão que ele deve fazer. Vá à grande cidade de Nínive. Também o Senhor diz para Jonas o porquê Deus o está enviando a pregar em Nínive. O Senhor disse: porque a sua maldade tem subido até a minha presença. Deus mostrou para Jonas que Nínive era uma cidade má. As pessoas eram más. Os caminhos pelos quais aquelas pessoas trilhavam eram caminhos tortuosos. Jonas ia pregar num lugar onde as pessoas não temiam a Deus, onde as pessoas eram truculentas, malvadas, perversas, arrogantes, não tinham temor de Deus, pessoas violentas, e Deus está mandando o seu profeta ir pregar. É interessante que, quando nós observamos o chamado de Jonas e o chamado de Jeremias, há algo muito extraordinário entre esses dois chamados. Porque os versos 6, 7 e 8 de Jeremias, capítulo 1, o Senhor responde a Jeremias a uma palavra que Jeremias disse
Eis que eu não passo de uma criança, por isso eu não sei falar. Em resposta, o Senhor disse: Jeremias, não diga, não passo de uma criança. Não diga que não sabes falar. Pois a quem eu te enviar, você irá. E tudo o que eu mandar você falar, você falará. E o Senhor diz: não temas diante deles, porque eu estou com você para livrá-lo. Deus não falou essas palavras para Jonas, mas Jonas sabia que Deus não estava enviando o seu profeta para pregar em Nínive, para morrer em Nínive. Havia todo um trabalhar de Deus. Deus estava disposto, como sempre está, a salvar aquela capital, a capital da Síria. Deus estava disposto, mas Jonas não entendeu. Ele não compreendeu a profundidade do seu ministério, a profundidade do seu chamado. E a Bíblia diz que Jonas se levantou, não para pregar, não para ir. Deus manda Jonas pregar e Jonas se levanta, não para pregar, mas para viajar. Ele quer fazer uma viagem distante, ele quer fugir da presença de Deus. Quero finalizar esse vídeo dizendo para você, dizendo para mim, a todos nós que recebemos um chamado de Deus. Não importa a missão que recebemos, não importa para onde Deus está nos mandando ir, nós precisamos estar disponíveis, nós precisamos estar preparados, nós precisamos dizer sempre sim para Deus. Deus não quer ouvir não nosso, Ele nos chamou. Ele disse aos discípulos: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. O que precisamos fazer é obedecer. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Cumpramos o nosso chamado. Como disse Paulo, em nada tenho a minha vida por preciosa. Cumpra o seu chamado. Faça o que Deus está mandando fazer. Obedeça as diretrizes de Deus e pregue a palavra. Deus te chamou para pregar, então pregue. Não duvide, não endureça a cerviz, não queira fazer a obra de Deus à sua maneira. Não queira ser enviado por Deus a pregar a Nínive e você quer ir para Tarsis. Siga a orientação de Deus. Faça o que Deus lhe ordenou a fazer, pois através de você, cidades inteiras podem ser resgatadas, podem ser tiradas do império das trevas e serem transportadas para o reino do Filho do seu amor. Ouça a voz de Deus. Não retroceda, não corra, não fuja. Levante-se e vá para o lugar que Deus está mandando, porque Ele é com você. Se Ele está lhe mandando, porque Ele está com você. Deus não manda soldado para a batalha para deixá-lo só. Deus manda seus soldados para a batalha, mas Ele está com os seus soldados para dar o livramento e fazer com que a palavra que sair da boca de Deus e que é falada através do profeta penetre no coração, na alma daquele que ouve, e tal pessoa é libertada pelo poder de Deus.
levante-se e vá. Cumpra o seu chamado e faça o que Deus está mandando. Que Deus te abençoe. Se você gostar, comente, dê o seu like e compartilhe. Até o próximo vídeo, querendo